Ah, tá 3 mesmo. Eu achei que eu tinha colocado 5. Antes, vamos dar uma lida nas lições da última aula, né? Qual é a expressão bíblica que diz muito sobre o processo de discipulado da Igreja de Jerusalém? A expressão bíblica diz muito sobre o processo de discipulado da Igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo grego de didaché, que significa ensinar e instruir. Isso. E a expressão bíblica é só o texto de Atos mesmo, 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na 2, o que significa a palavra grega koinonia, mencionada no texto em referência à Igreja de Jerusalém? Koinonia, a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. Isso significa comunhão. Esse é o resumo da resposta aí, para quem quiser anotar. Como o batismo era visto na Igreja de Jerusalém? Após o primeiro sermão de apóstolo Pedro na igreja de Jerusalém, e como resposta a uma pergunta, ele disse ao povo: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Isso. Bom, o resumo da resposta era visto como uma ordenança de Jesus e um dos principais símbolos da fé cristã. Basicamente era assim que o batismo era visto. O que Donald G. diz a respeito da ceia do Senhor? A maioria dos estudiosos concorda que esse texto é uma referência à prática da ceia do Senhor. Entre os primeiros cristãos, Donald G., um dos principais mestres do pentecostalismo britânico, diz que quando tomada corretamente a ceia, leva a igreja ao próprio coração da sua fé. Perfeito, é isso mesmo. O que ele diz aí, tá até mais resumido, mas ele falou: quando tomada corretamente, a ceia leva a igreja ao próprio coração da sua fé, ao centro do evangelho e ao objeto supremo do amor de Deus. Perfeito. Aí, essa é a última? É a última. O que a igreja pode fazer para se tornar relevante? Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente deve ser acolhedora. A Igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Isso, perfeito. Ela precisa ser acolhedora. Perfeito, Marlene. Bom, agora sim, lição 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Aí, nosso ponto de partida, o que torna uma igreja fiel à pregação do Evangelho? O que vocês acham que faz uma igreja ser fiel à pregação do Evangelho? É isso, o que torna uma igreja fiel à pregação do Evangelho. Nosso textuário, o texto de Atos 3:12. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? E a verdade prática? A verdadeira pregação bíblica consiste em dar testemunho de Cristo no poder do Espírito. Perfeito? Aí, nossa leitura bíblica em classe, o texto de Atos 3, do 11 ao 19. E apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão e de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu filho Jesus, a quem vos entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que se vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados
e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Perfeito. Vamos dar uma olhada aí nesses textos ao longo da lição. Então, na introdução nós temos: essa lição mostrará uma das marcas de uma igreja bíblica, seu compromisso com a pregação da palavra de Deus. Uma igreja verdadeira valoriza a mensagem das Escrituras e coloca Jesus Cristo no centro de tudo o que ensina. É por meio da pregação bíblica que o mundo pode conhecer a Cristo. Além disso, uma igreja bíblica prega no poder do Espírito Santo. Não transmite apenas palavras vazias, mas a mensagem viva e transformadora que vem da inspiração do Espírito de Deus. Por fim, uma igreja bíblica traz esperança para aqueles que já não enxergam saída. Ela anuncia que há um futuro de refrigério e renovação na presença do Senhor. Amém? Amém. No tópico 1 nós temos a igreja que prega as Escrituras. As Escrituras revelam a palavra de Deus, testemunham de Jesus e confrontam o pecado. Bom, como igreja nós sabemos que nós, obviamente, devemos pregar a palavra de Deus, né? E Pedro, na segunda pregação que ele faz, ele menciona uns textos de Deuteronômio e Gênesis para fundamentar aquilo que ele estava pregando, a mensagem que ele estava pregando. Isso também evidencia que Deus ele está sempre presente e agindo na história do povo dele. Por isso que ele cita textos do Antigo Testamento, como Gênesis e Deuteronômio. Até porque aqui ainda não tinha exatamente o Novo Testamento para ele citar, né? Então, estava citando. As Escrituras também nos apontam para Jesus, porque ele mesmo disse que as testemunhas davam testemunho dele. E aqui, olha como é interessante. Esse gráfico mostra todas as referências cruzadas na Bíblia. Essas barras cinzas aí embaixo, na parte de baixo do gráfico, elas representam todos os capítulos da Bíblia. Tanto que a gente tem um maiorzinho ali, que é justamente o Salmo 119. Legal, né? E todos esses arcos aí em cima são as citações cruzadas. Então toda vez que alguma coisa é citada no começo da Bíblia e vai lá para o final, é porque elas fazem referência uma a outra. Então a gente vê como a Bíblia ela não pode ter sido escrita por mãos humanas. Esse gráfico mostra todas as 63.779 referências cruzadas na Bíblia. Legal, né? Pois é. E além de revelar a palavra, as Escrituras também revelam e confrontam o pecado. Quando Pedro diz arrependei-vos, em Atos 3,19, a palavra que ele usa é metanoio. Eu não sei falar grego, gente, eu não sei pronunciar, desculpa. Mas aqui ela tem um sentido de uma mudança de mentalidade. É uma mudança interior. Não é só a conduta da pessoa que vai mudar, tipo assim, por força própria. Mas o interior dela começa uma transformação. Principalmente em relação à aceitação da vontade de Deus. A pessoa passa a morrer para a própria vontade e se dedicar à vontade de Deus. Então a pregação bíblica deve confrontar o pecado e também exige uma mudança radical daqueles que ouvem a mensagem. Amém? Faz sentido? No tópico 2 nós temos a igreja que prega no poder do Espírito, o Espírito que capacita o mensageiro, fixar os olhos e o Espírito glorificará a Jesus. Outro detalhe muito importante na pregação de Pedro em Atos 3 é que ele estava cheio do poder do Espírito Santo. O versículo 4 diz, e Pedro, com João, fitando os olhos nele. E essa expressão, quando ele fala fitando os olhos, tem o sentido de reconhecer, de prestar uma atenção especial ou ter um momento de revelação. Normalmente essa expressão está ligada a acontecimentos divinos ou milagrosos e é usada ao longo da Bíblia. Essa expressão também foi usada em outras 2 ocasiões, quando Paulo estava cheio do Espírito. Em uma foi na cidade de Listra, quando ele fixou os olhos em um homem paralítico e ele foi curado. E outra foi quando ele estava com os olhos assim fixos em um falso profeta, o Elimias, e aí ele o repreendeu. Sabe quando você já está por aqui com uma pessoa que você fica encarando ela? Então, acho que foi mais ou menos isso, só que a versão espiritual disso. E isso nos mostra justamente que o poder do Espírito Santo não é só inspiração, mas também é poder para pregar a palavra. E é claro, né, que pregar aqui não é no sentido de fazer um discurso bonito ou usar palavras rebuscadas, mas de anunciar a mensagem de Deus.
O Espírito Santo nos dá poder e unção para pregar a palavra de Deus. E além de inspirar e capacitar, Jesus também disse que o Espírito Santo o glorificaria. Então, além de nos inspirar e nos dar poder para pregar, uma pregação que realmente vem do Espírito Santo, ela aponta para Jesus. Se a pessoa que está pregando só fala dela mesma, das coisas que ela fez enquanto ela estava não sei aonde, significa que a gente já tem que suspeitar, porque ele está falando mais dele do que do próprio Jesus. Inclusive, Pedro, ele fala em Atos 2, no textuário que a gente leu, né? Ele diz: varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar esse homem? Então era como se Pedro estivesse falando: por que vocês estão olhando para a gente com tanta admiração, como se esse homem tivesse sido curado por causa do nosso próprio nome, ou por causa da nossa própria santidade? Ele foi curado por causa do nome de Jesus, que vocês, porque ele veio, rejeitaram, crucificaram, escolheram um assassino no lugar dele. Então uma pregação que não aponta para Jesus não é bíblica. Amém? Amém. Tudo certo até aqui? Se eu estiver falando rápido, vocês já sabem. No 3 nós temos a igreja que prega a esperança vindoura, alerta para uma sociedade indiferente e insensível e a promessa da segunda vinda. No capítulo anterior, Atos 2, Pedro já tinha avisado aos seus ouvintes que eles se guardassem daquela geração perversa. Mas agora ele também estava reconhecendo que essa geração, além de perversa, ela também era ignorante. Por quê? Porque eles rejeitavam os ensinamentos de Deus, de propósito. Eles não seguiam os ensinamentos de propósito. Por isso, era uma geração sem esperança. E essa insensibilidade às coisas espirituais que eram características dessa geração, também são características de uma pessoa que não conhece a Deus. Ela vai estar indiferente em relação às coisas espirituais, às coisas de Deus. E é justamente para essas pessoas que a gente deve levar a mensagem da cruz. Porque se a pessoa está morta espiritualmente a ponto de não reconhecer as coisas espirituais, é para ela que nós devemos levar a mensagem da vida. E concluindo a sua pregação, quando ele terminou, ele deixa uma mensagem de esperança. E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aqui, por um lado, Pedro falava especificamente de que eles já podiam desfrutar naquela hora de uma promessa que foi feita a Abraão, mas também falava de uma esperança vindoura, porque ele falava tempos de refrigério pela presença do Senhor. E aqui ele apontava para quando todas as coisas forem restauradas, para a restauração de todas as coisas. Por isso, a igreja deve ter uma mensagem de esperança para todos aqueles que estão sem esperança, uma realidade que se cumprirá no tempo de Deus. Amém? Amém. Faz sentido até aqui? Amém. Então vamos para a conclusão. Acompanhe aí comigo na sua revista. Chegamos ao fim de mais uma lição. Nela, vimos a grande importância que a pregação bíblica tem e como devemos ser fiéis na exposição do texto sagrado. Pedro, mesmo sendo um simples pecador, com uma gramática e conhecimentos limitados, sabia expor com maestria as escrituras sagradas. Assim como ele, devemos nos render totalmente ao Espírito Santo, sendo cheios dele para sermos exitosos no ministério da Palavra de Deus. Uma igreja bíblica é uma igreja que vive e sabe expor as Escrituras Sagradas. Amém? Amém. Bom, voltando ao nosso ponto de partida, o que torna uma igreja fiel à pregação do Evangelho segundo tudo que nós vimos hoje? Ter Cristo como centro absoluto. Uma igreja fiel à pregação do Evangelho também vai ser fundamentada na palavra, vai ser inspirada e incentivada pelo poder do Espírito Santo, e ela vai ser chamada e vai chamar as pessoas ao arrependimento genuíno. Tudo isso forma uma igreja que é verdadeiramente fiel à pregação do Evangelho. Certo? Vamos dar uma olhada aí nas perguntas da próxima aula. Se alguém tiver alguma dúvida em relação às perguntas, sinta-se livre para questionar. Primeira, em que a pregação do apóstolo Pedro é baseada? Depois, o que a pregação de Pedro invocou? Como a expressão fixar os olhos é usada para descrever o apóstolo? Como podemos identificar uma pregação não bíblica?
E de quem é a marca da insensibilidade espiritual? Alguém tem alguma dúvida aí nas perguntas? Não? Agora, no geral, em relação à aula. Alguém tem alguma dúvida, observação ou destaque? Bom, na reflexão de hoje nós temos: eu tenho buscado o Espírito Santo para pregar a mensagem? Será que cada um de nós, agora no individual mesmo, será que a gente tem buscado o Espírito Santo para pregar a mensagem? Com ousadia, com coragem, com determinação, sabendo o quanto as pessoas de fora precisam ouvir essa mensagem? Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela salvação que o Senhor nos ofereceu, Pai, pela oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho, reconhecendo a nossa responsabilidade de pregar com fidelidade, Pai. Hoje nós aprendemos muito sobre como ser fiéis à pregação do Evangelho. Nós te pedimos ousadia, nós te pedimos sensibilidade ao Espírito Santo, Pai, para que nós possamos ouvir a sua voz sempre, Pai. Sempre que o Senhor quiser nos tocar para falar com as pessoas, que nós possamos estar atentos e disponíveis. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a pregar o arrependimento e a viver o arrependimento, Senhor Jesus. Nós sabemos o quanto nós somos falhos, o quanto nós somos pecadores, então nos ajude a viver esse arrependimento na prática, Pai. Nós pedimos compromisso com a pregação do Evangelho, Pai, para que nós possamos estar determinados a pregar com convicção, Pai. Convicção de que nós somos salvos e de que as pessoas podem ser salvas através do Seu nome. Nós te pedimos para que o Senhor renove o nosso desejo de buscar cada vez mais o Espírito Santo nas nossas vidas, para cumprir esse chamado de pregar o Evangelho, Pai. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. É isso, gente. Vão em paz. E até a próxima aula.